prezados servidores, um dos pilares da nossa instituição, amigos, familiares. Agradeço que tenham vindo à Casa do Ministério Público Brasileiro, que está a serviço da nação, para testemunhar esta posse. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder, e a todos os presentes, para dizer que estou ciente da enorme tarefa que está adiante de nós e da legítima expectativa de que seja cumprida com equilíbrio, firmeza e coragem, com fundamento na Constituição e nas leis. Recebo, com humildade, o precioso legado de serviço à pátria, forjado pelos procuradores-gerais da República que me antecederam, certa de que o Ministério Público deve promover justiça, defender a democracia, zelar pelo bem comum e pelo meio ambiente, assegurar voz a quem não a tem e garantir que ninguém esteja acima da lei e ninguém esteja abaixo da lei. Há novos desafios jurídicos pela frente. Os valores que defenderemos e que definirão nossas ações estão na Constituição. Muito trabalho, honestidade, respeito à lei e às instituições, observância do devido processo legal e responsabilidade são os atributos da cidadania. Neste início de mandato, peço a proteção de Deus para, nos momentos em que eu for colocada à prova, não hesite em proteger as liberdades, em cumprir o meu dever com responsabilidade, em fazer aplicar a Constituição e as leis, para entregar adiante, com segurança, o legado que recebo agora, e que eu então possa dizer, parafraseando a grande poetisa Cora Coralina, de meu amado estado de Goiás, que contribuí para que haja mais esperança nos nossos passos do que tristeza em nossos ombros. Muito obrigada a todos, tenham um bom dia. Eu quero pedir licença a todos para saudar as autoridades que já foram nomeadas em nome da doutora Raquel Dodge e de seus familiares. Foi com prazer extraordinário, doutora Raquel, que eu ouvi dizer que, em outras palavras, que a autoridade suprema não está nas autoridades constituídas, mas está na lei. Ou seja, toda vez que há um ultrapasse dos limites da Constituição ou dos limites da lei, verifica-se um abuso da autoridade. Porque a lei é a maior autoridade no nosso sistema. Não é sem razão que a Constituição estabelece que o poder não é nosso, mas é do povo. Não é sem razão que eu ouvi dizer solenemente a necessidade da harmonia entre os poderes. E nesse capítulo, doutora Raquel, entra o Ministério Público, porque ao longo do tempo eu examinei com muita detença a Constituição Federal e verifiquei que, na verdade, são 3 os poderes nominados na Constituição, mas não há dúvida alguma de que o Ministério Público, igualmente, tem todas as características de um poder do Estado. Eu me recordo que há muito tempo, algum tempo atrás, quando era procurador-geral, Dr. Roberto Gurgel, a ministra Carmen Lúcia, presidente Carmen Lúcia, eu tive a oportunidade, a honra de ser convidado para falar um pouco sobre a estrutura do Ministério Público numa convenção de procuradores da República no Rio Grande do Norte. E lá tive a oportunidade, mais alongadamente, de demonstrar pelo texto constitucional que as características do Ministério Público são as mesmas dos demais poderes do Estado. E eu relembro que tive o prazer de, no meu primeiro mandato de deputado federal, integrar a subcomissão do Ministério Público e da magistratura. E teve a oportunidade de trabalhar, evidentemente, pela autonomia
de ambos os órgãos, na convicção mais absoluta dos serviços que o Ministério Público prestaria ao país ao lado da magistratura. Quando eu a ouço dar, reitero, esta aula, eu digo interessante para mim, uma honra extraordinária, poder dar posse a essa figura do mundo jurídico, que é a doutora Raquel, porque nós todos sabemos, os que aqui estão, sabem dos atributos da vida profissional, do trabalho desenvolvido pela Procuradora-Geral Raquel Dodge ao longo do tempo. Portanto, este é o primeiro pressuposto que me faz extremamente honrado por dar-lhe posse. Mas o segundo passo, não quero registrar, mas não de passagem, veja que é a primeira mulher a ser Procuradora-Geral da República, ao lado hoje da doutora... ao lado da presidente da Corte Suprema, ao lado da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao lado da advogada-geral da União. Portanto, exercem todas funções fundamentais no nosso sistema e todas elas têm a mais absoluta convicção. Já ouvi a presidente Carmen Lúcia, a doutora Grace, enfim, todas, a presidente do STJ, e sempre percebi este apreço pela Constituição. Aliás, quando Vossa Excelência se refere à dignidade da pessoa humana, é interessante notar que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, logo no artigo 1º da Constituição, está como um dos pressupostos da República Federativa do Brasil a preservação da dignidade da pessoa humana. De modo, doutora Raquel, que são muitos os atributos que enaltecem a Procuradoria-Geral da República, na medida em que Vossa Excelência, ao lado de todos os seus anteriores, fizeram pelo Ministério Público e pelo Brasil. Portanto, eu quero, nesta cerimônia, render minha homenagem à senhora, ao Ministério Público e a todos que aqui estão, doutora Raquel. Eu vejo o número quantitativo e qualitativo extraordinário daqueles que estão neste plenário. Certa e seguramente, muitos guiados pela amizade que lhe dedicam, mas a grande maioria, penso eu, pela admiração que também lhe tributam. De modo que, ao fazê-lo, eu quero mais uma vez cumprimentá-la, cumprimentar a todos, pedir desculpas. A doutora Raquel teve uma delicadeza, a ministra Carmen Lúcia, extraordinária comigo, porque marcou a posse para as 8 horas, tendo em vista um compromisso que logo mais adiante eu terei. De modo que quero agradecer também essa delicadeza pessoal e institucional que Sua Excelência teve com o Presidente da República. Reitero a minha honra em dar-lhe posse e peço a todos que deem mais um caloroso aplauso à nova Procuradora-Geral da República.